Olá, bem-vindos ao Alan Life. É dia dos namorados no meu país. Desculpa aí, São Valentim. Vamos falar hoje de romance. Vamos falar das línguas românicas. Ou, pelo menos, um básico sobre as línguas românicas. Agora, de onde vem romance? Por que as línguas românicas têm esse nome, românicas? Bom, porque o latim é a língua do Lácio. As línguas românicas vêm de Roma. Então são as línguas que vêm do latim, são as línguas neolatinas. E vocês sabem muito bem que o Império Romano espalhou-se por todo o mar Mediterrâneo. Então nós tínhamos latim falado em toda parte. E o latim falado na Europa foi, pegou bastante, ao contrário de, por exemplo, o latim falado no norte da África. E o latim corrente, filho do latim clássico, era o latim vulgar, que era falado pelas pessoas no dia a dia em todo esse território romano. E elas foram se desenvolvendo e fizeram um super dialeto contínuo. Nós chamamos isso uma região de dialetos que vão variando geograficamente e eles vão mudando aos poucos, de forma que os falantes de dois dialetos próximos se entendem, mas falantes mais distantes não se entendem. E daí nós tivemos as línguas românicas atuais que ainda são faladas, e como essa que eu estou falando agora. Nós vamos olhar para essa arvorezinha linda. Vou falar agora de algumas línguas neolatinas que são interessantes. Apesar de todas serem, eu juro que vai ter vídeo sobre cada uma delas no canal um dia. Mas vai ter. Bom, a mais falada de todas é o espanhol. 410 milhões de falantes, então é muito falante. Mas a Espanha é um país muito diverso e tem várias línguas que são faladas na Espanha, várias mesmo. A maior parte dessas aqui são faladas na Espanha, exceto o português, que é falado, em Portugal e no Brasil, e é a língua mais falada do hemisfério sul, tudo por causa do nosso grande Brasil. E um dos seus irmãos, o galego, que é uma língua falada na Galiza e tem vídeo sobre ela, é só clicar aqui. Bom, daí nós temos algumas línguas faladas na França, como o francês, várias línguas faladas na Espanha, e nós temos várias línguas faladas na Itália. Vários dialetos e línguas diferentes na Itália, é um mosaico. E nós temos, por exemplo, o sardenho, que é muito famoso. E no meio dessas línguas da Itália, nós temos também o vêneto, que é uma língua que eu amo, de paixão. Na verdade, eu amo as línguas no geral do norte da Itália. Para mim, elas são muito lindas. E nós temos as línguas mais orientais, como o romeno e seus irmãozinhos, que são os mais diferenciados. E quais as características das línguas românicas? Bem, nós temos algumas muito interessantes. Por exemplo, todas elas, ou quase todas, isso aí eu tô olhando para você, romeno, perderam os casos gramaticais do latim. E pegaram os casos do acusativo, como eu já falei antes. E, todas exceto o romeno perderam. O romeno também perdeu grande parte dos casos agora, né? Ele tem uns casos versão resumida. Mas outra coisa que elas mantiveram muito bem foi o sistema complexíssimo dos verbos do latim. Então, ponto para nós, neolatinos. E outra característica muito interessante das línguas neolatinas é que elas são mutuamente inteligíveis em vários graus diferentes, eu já falei que isso varia muito. Então, por exemplo, um falante de português entende muito bem um falante de espanhol, mas um falante de espanhol não entende muito bem um falante de português, entendemos mais ou menos falantes de italiano e francês, principalmente francês escrito, né? Francês falado é muito diferente. Mas é muito louco você conseguir olhar para um texto de outra língua e você conseguir entender o que está falando baseado na sua própria língua. É muito louco. Mas agora vocês me perguntam, e o inglês? Quer dizer, a maior parte do vocabulário do inglês atualmente é de origem neolatina. Então, por que o inglês ainda é considerado uma língua germânica? Por que nós temos pares como brotherly e fraternal, sendo que eles significam praticamente a mesma coisa? Significam basicamente a mesma coisa, mas em inglês tem muitas palavras que são uma
origem germânica e outra origem latina. E elas normalmente são usadas para sentidos levemente diferentes. E, bom, um texto em inglês pode ser, especialmente um texto mais acadêmico, mais formal, pode ser mais ou menos facilmente entendido por um falante de uma língua românica, porque tem muitas palavras de origem latina. Mas o inglês não é considerado uma língua latina porque nós consideramos a origem genética dele. Então, mesmo tendo a maior parte do vocabulário latino, ele ainda tem a estrutura germânica. As palavras do dia a dia que nós damos, hi, how are you, etc., são todas germânicas e ele tem a origem germânica, geneticamente. Bom, há quem diga que o inglês é um pidgin, uma língua de contato, uma fusão entre latim e línguas germânicas, inglês antigo no caso, mas enfim, isso é tema para outro vídeo. Então não é porque agora ele tem características latinas, porque ele foi latinizado, que ele começa a ser uma língua românica. Por exemplo, nós não dizemos que, sei lá, que os morcegos são pássaros só porque eles têm asas. Não, geneticamente eles são mamíferos. Eles têm todas as características de um mamífero. Eles têm um antepassado mamífero, assim como o inglês tem um antepassado germânico. E, bom, isso é tema para outro vídeo. E, se gostaste deste vídeo romântico, curte esse vídeo, compartilha nas redes sociais, segue também o Elomorph nas redes sociais, agora nós estamos com várias, enfim, desce aí na descrição e segue tudo. Comenta aí nesse vídeo qualquer coisa, qualquer dúvida. E se inscreva no canal se não for inscrito. E como sempre, salve.